Um bom dia, paz do Senhor, para quem é evangélico, para quem não é evangélico, tô dando um bom dia. Hoje eu tô meio baqueada, né? Tô dando um bom dia, bom trabalho e que Deus abençoe nossas vidas. E vou soltar para vocês, logo no início do vídeo, 2 versículos, né? O primeiro que a gente precisa ter transformação de vida, né? Porque Cristo, no começo do ministério dele, Cristo chamou nós ao arrependimento, que é justo que eu vou soltar agora para você. Cristo, no início do ministério dele. Se Cristo falava, quem sou eu para dizer o não, né? Vou falar a mesma coisa que Cristo falava aqui. Vou ler o versículo que saiu dos lábios dele, né? Vou ler para vocês verem que João também, a mesma coisa, João chamava o povo ao arrependimento, no início do ministério dele. As primeiras palavras de João Batista, né, era chamando o povo ao arrependimento. Cristo a mesma coisa, não foi diferente. Bora lá? Vou ler essas duas passagens, né? Vou ler as duas passagens, que é justamente Cristo chamando ao povo ao que? O arrependimento. A mudança de vida, tanto Cristo como João Batista, né? E Cristo, às portas, Cristo está chamando que o povo ao arrependimento, que o povo se volte para ele, antes do dia da vinda dele, né? Vocês me desculpem, hoje eu tô baqueada, porque eu peguei uma poeira ontem, né? E para quem faz vídeo, né? Todo santo dia, né? Então, mas glória a Deus, ele toma a minha frente, eu não vou parar de fazer por causa, né? Tal coisa. Bora lá? Ó. Vou soltar, porque hoje nós estamos vivendo no tempo no tempo que da justiça de Deus sobre a humanidade, né? Que é justamente o livro do Apocalipse, para que vocês compreendam. O livro do Apocalipse, ele é uma sentença sobre cima de todos os povos, tanto como os crentes, como os evangélicos, como os ímpios. Por isso que Cristo chama todos o arrependimento. Ele diz: todos nós temos que arrepender de igual modo. Depois vou soltar esse versículo para vocês também, falando sobre arrependimento. Ele não deixou um de fora, ele chamou foi todos. Ele ainda repetiu esse versículo 2 vezes. E vou já soltar ele para vocês também. Ó. Por quê? Porque é Cristo chamando o povo ao arrependimento. Ó. E naquele dia apareceu João Batista pregando, Mateus 3. Primeiro versículo 1. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês: arrependei-vos, porque Cristo está voltando pela segunda vez. Se não haver arrependimento, vão ser deixados para trás. Se não haver renúncia, vão ser deixados para trás. Se não aceitarem Jesus, vão ser deixados para trás. Por quê? Porque o povo endurece o coração perante a ele. Continuando. Olha o que ele pede. Presta bem atenção. Porque está anunciado pelo profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Essa é a mesma coisa que eu faço com vocês. Nós estamos chamando que o povo ao arrependimento e que vocês consertem o caminho de vocês perante a Deus. Porque se nós não tivéssemos pecado, nem no mundo nós não estaria. Nós não estaria aqui não, nós estaria com ele lá na glória. Mas como a gente tem pecado, a gente precisa de se arrepender, a gente precisa de reconciliação. Por isso que nós estamos no mundo. Por causa de quê? Por causa de pecado. E a gente tem o quê? Que endireitar os nossos caminhos perante o nosso Salvador, porque ele está vindo nos buscar. Ó, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizendo-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou fugir da ira vindoura? A ira vindoura é o livro do Apocalipse, pessoal. Vocês meditar nesse versículo. A ira vindoura é justamente aquele povo que ia padecer no tempo da geração de Cristo, como o povo da nossa geração, que é o que? A última geração.
A ira vindoura tanto serve para aquele povo de Israel, como serve para a nossa geração. A geração do arrebatamento. E vocês sabem que nós somos. Ainda há dúvida de vocês que nós somos a geração do arrebatamento? Por para mim não há dúvida nenhuma. Eu tenho a certeza. Cada dia que se passa, eu sei que se aproxima mais e mais da vinda dele. Cada dia que se passa, vai se aproximando mais da vinda dele. Glória a Deus, bora pra cá. Eu tive que conversar um pouquinho com ele em pensamento, né? Por isso que eu dei uma olhadinha, entendeu? Porque eu tenho certeza que ele tá do meu lado e eu tive que pedir primeiro perdão a ele por algo, né? Então, mas é algo meu, entendeu? Nós estamos igualmente, eu vou ler esse versículo, é só vocês meditar, que o livro do Apocalipse é uma sentença de morte, nós estamos na região da sombra da morte, preste atenção, ó. E é mesmo no início do ministério de Cristo, ó. O início do, versículo 12, ó. A pequena frase, preste atenção com o que ela fala, ó. O início do ministério de Cristo. O início do ministério de Jesus, entendeu? Não sei como é que tá aí na tua Bíblia, mas que tá aí. O início do ministério de Jesus, entendeu? É do meu Iau, que era pra ser o nome Iau, né? Iau Cristo Messias, né? Mas botaram assim, né? Então, bora pra cá? Agora o versículo 16. O povo assentado em treva viu uma grande luz. A grande luz foi a salvação que foi estendida sobre toda a terra. Essa é a nossa luz, entendeu? A salvação que vem por ele. Agora preste atenção no restante desse versículo, ó. E para os que estão assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Cristo vai raiar no céu para nos redimir, para nos tirar desse mundo, entendeu? Agora, algo que eu digo a vocês, nós temos que ter arrependimento. Arrependimento, transformação de vida. É por isso que nós aceitemos Jesus, entendeu? Nós aceitemos Jesus justamente para ter o quê? Transformação, entendeu? E para os que estão assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Então, preste atenção, o livro do Apocalipse é uma sentença. Nós estamos sentenciados a algo terrível que vai vir agora no dia da vinda de Cristo. Mas a nossa luz, a nossa salvação é Cristo, nosso Redentor. Permanece o quê? Com ele, né? Não desagruda dele. Renuncia tudo. Ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ó, vou repetir novamente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino do céu. O reino do céu é o quê? O reino de Deus, entendeu? Naquele tempo, né, chegou o quê? Na terra estava o quê? O reino de Deus, né? Que é justamente a nossa salvação, estendida por toda a humanidade, né? Então, como está até hoje, né? No dia do arrebatamento vai ser, né? Vai ser retirado da terra esse sacrifício, a aliança de sangue que ele fez, cujo muitas pessoas o que renunciam. Encerrei aqui para vocês, ó. Vou repetir novamente esse versículo. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E do mesmo jeito eu digo a vocês: arrependei-vos, porque Jesus está voltando pela segunda vez. Vocês vão jogar fora, vocês vão perder o Messias pela segunda vez. Dele eu não abro mão, entendeu? Dele eu não abro mão. Por isso que eu renunciei tudo que a Santas Escrituras nos pede, eu renunciei. Tá tudo lá na cruz. De lá eu não tiro nada, porque tudo que tá lá na cruz não me pertence, entendeu? Quando a gente aceita Jesus, fica tudo na cruz. Se tu tira alguma coisa da cruz, aqui dali, não te pertence mais porque estava na cruz. Tá trazendo coisas ruins pra cima de ti, tá repreendido, né? Porque como é que Cristo vai me aceitar com coisas que eram antigamente? Entendeu? Tem que morrer a velha pessoa e nascer a nova pessoa. Se lembrar aí dessa passagem que Cristo disse. Cristo disse que é impossível o homem herdar o reino do céu se não nascer de novo. É impossível vocês ir para o céu se vocês não largar as coisas do mundo. Não largar a vaidade, não largar o orgulho. Isso é orgulho perante o seu Criador, vocês me perdoem. Quando a pessoa aceita Jesus, que não se desfaz das coisas do mundo, isso é orgulho perante a Ele. Senhor, se tu me quiser, eu já te aceitei. Se tu me quiser, tu me aceita do jeito que eu sou. Não é bem assim que funciona, não. Cristo nos quer para nos mudar, para nós ter mudança, entendeu? Aí fica do jeito que tá. Olha o versículo que eu vou ler para ti agora, para tu ver como faz todo sentido
a gente renuncia a tudo. Se ficar, né, já sabe, né? Eu que não quero experimentar, né? Abaixa ele, ó, ele chegando pra mim, só ele falando que eu tô com falha com ele perante assim, eu vou logo me consertar. Mas eu vou olha, se eu não me... Eu vou perder o meu Salvador por causa de coisas que eu poderia evitar? Jamais, entendeu? Jamais. Ele pra mim vale mais do que tudo, entendeu? Ele pra mim vale... Nada se compara o valor estimado de Deus aqui na face da terra, nada. Nada paga, nada se compara o valor de Deus, né? Então, e principalmente o que ele fez por nós. E principalmente o que ele fez por nós, uma chance, né? De reconciliamento com ele. Deus é muito grandioso, Deus é muito tremendo. E as pessoas o quê? Se desfaz da sua... Tô procurando aqui, tem que calma aí que eu já acho. Glória. Bora pra outro livro aqui, né? Que aqui eu não já achei, aqui eu não achei. Então bora pra outro, né? Muitas pessoas, vocês não jogam fora, não é Cristo não, você joga fora. Quando vocês não renunciam, vocês jogam fora a oportunidade que Cristo deu a vocês. As pessoas jogam fora a oportunidade que Cristo deu a vocês, de quê? De reconciliação. A oportunidade de quê? De uma nova chance de vocês voltar para o Jardim do Éden, né? Que é o que foi vocês herdar, o que foi prometido desde a fundação do mundo. O que foi que Deus nos prometeu desde a fundação do mundo? Ainda tá lá, os 2 anjos tá lá, né? Guardando a entrada, né? Então, só esperando por nós. Aí vocês o quê? Jogar fora por causa de quê? Das coisas desse mundo. Renunciar aí. Deixa eu procurar aqui, eu tô procurando, tá? Tem um pouquinho de paciência aí que eu já encontro. Nem que eu passe folha por folha. Já achei. Nem que eu passe folha por folha, mas eu solto pra vocês, porque ele é importante. Eu aceitei Jesus. Não, eu vou fazer uma comparação aqui. Eu aceitei Jesus. Mas antes, eu andava igual... Pronto, eu me pintava, eu usava batom, eu fazia minha sobrancelha, que vocês veem que dá pra ver que era feita. Eu fazia a sobrancelha, eu pintava as unhas, só que eu não pintava as unhas não, porque eu achava que é horrível, porque fica saindo. Ninguém pode lavar uma louça, só se eu não lavar nunca mais as louças, né? Aí ela para de cair, né? Então, lavou as louças, pronto, a tua unha começa a sair a pintura. Isso é triste, isso é horrível, melhor tá com as unhas natural mesmo. Aí, tudo que a gente faz, que é das coisas do mundo, isso só nos serve de empecilho. E outra coisa, tudo que o inimigo nos oferece é pago. Preste atenção. Cristo nos dá tudo. Tudo de graça. O inimigo, tudo que ele nos dá é pago. E vocês ainda o quê? Lança a mão nas coisas que ele nos oferece e vocês o quê? Pega pra si. Compra. E a oferta que é pra dar na casa do nosso pai não dá. O dízimo que é pra ajudar não faz. Comprando essas coisas que não te, né? Essas vaidades horríveis, essas coisas terríveis, entendeu? Porque se isso nos afasta de Deus, olha a tristeza que nós causamos ao coração dele, olha a tristeza que nós trazemos para ele. Eu dei a salvação da alma deles, tive compaixão deles, sofri na cruz do Calvário por ele. O que eles estão fazendo? Olha o que eles estão fazendo. Estão jogando fora a oportunidade que eu dei a eles para eles estar aqui no reino do céu comigo. Estão jogando fora por vaidade. Então, porque vocês sabem que Deus é santo. Lá no céu não habita essas coisas não, entendeu? Eu sei que muitas pessoas me detestam por causa dos meus vídeos, mas eu não posso falar com vocês, chegar e mandar vocês fazer tal tipo de coisa não. Se a Bíblia proibir não, entendeu? Quando eu pequei que a Jezabel tinha pintado os olhos para poder ver o profeta, e lá debaixo o profeta profetizou a morte dela, e na mesma hora aconteceu... Está repreendido de eu fazer tal coisa. E sem dizer outros versículos, que Deus fala até sobre uma lua que a gente coloca no rosto da gente. Tudo está escrito, tudo eu mostro a vocês, entendeu? Vocês me perdoem, mas a palavra de Deus, antigamente as pessoas pregavam a palavra de Deus de acordo com a vontade dele. Por isso que as pessoas, aqueles crentes antigamente, que é os crentes quadrados, como muitas pessoas já me chamaram, dizem assim, naquele tempo, porque naquele tempo não existia não, as pessoas pregavam a palavra de Deus e diziam assim, 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 Deus quer assim, assim, e era desse jeito que era cumprido. Hoje em dia não, os pastores não sabem nem desses versículos, entendeu? Porque no tempo da minha mãe não existia tal coisa, as pessoas eram simplesinhas, humildezinhas, do jeito que agrada a Deus. E ainda Deus disse, lá nas Santas Escrituras, Deus disse que a gente não tem que se atrajar com as vestes preciosas, porque se fizer isso, ele tira de cima da gente e vai colocar pano de saco. Esses pães de saco que as pessoas vão receber não vai ser no reino do céu, não. Que no reino do céu é só vocês meditar nos versículos.
ele diz claramente, o reino do céu, o reino do céu a gente vai se vestir de vestes resplandecente. Como é que eu vou me vestir de veste resplandecente? Como é que Cristo vai me vestir com panos de saco? Não faz sentido, entendeu? Por isso que eu digo, é dois cantos diferentes, vocês se vigiem. Essas pessoas que fazem essas desobediências. Deus diz nas Santas Escrituras que é o quê, meu Deus? É ordenança, ele nos dá a ordenança. Se nós não cumprir, nós arca com as consequências. Aí eu não estou pretendendo arcar com consequência, não. A gente passa uma vida aqui, a gente tem que escolher ganhar o reino do céu, e a gente passa aqui padecendo, quando sair daqui ainda vai padecer mais, pior ainda do que estava na terra, tá louco, Deus me livre, tá repreendido, entendeu? Eu tenho amor à minha vida, é por isso que eu prego o evangelho assim, e eu também tenho amor à alma de vocês. Agora, se vocês conhecerem a palavra de Deus e vocês ignorar, aí já é contigo e com Deus, porque a palavra de Deus foi entregue a vocês, entendeu? Antigamente, eu sabia que existia inferno, mas não sabia que existia tantas coisas, né? Porque quando fala que é um lugar de tormento, é um lugar que a pessoa vai se queimar, vai haver queimadura, os cabelos vai estar na cabeça. Quando eu descobri que um lugar desse assim, as pessoas ainda caminham pra lá. O pior que caminha louvando a Deus caminhando pra lá. Por que, menina, tá falando isso? Porque não tem renúncia. Como eu vou ler esse versículo agora, entendeu? Ó, eu vou ler o versículo agora, ó. Procura na tua Bíblia. É Lucas, deixa eu ver se é Lucas 9 mesmo, viu? Pra depois não dizer as coisas erradas, você está, né? Ó, puxando as minhas orelhas. Lucas 9, e o versículo 23. E o versículo 23. Olha o que é que Cristo está, presta atenção no que Cristo diz. Cristo diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cristo também diz assim, vinde do jeito que estás, mas Cristo quer você, mas para fazer mudança. Pensou a pessoa que vou fazer uma comparação, a pessoa que, deixa eu ver, qual é a comparação que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda. Pensou uma pessoa que faz coisas erradas lá fora no mundo, né? Assim, vou fazer uma coisa mais simples, né? Que essas coisas me dão agonia, entendeu? A pessoa que rouba, Deus vai trazer ele, Deus traz aquela pessoa traz para casa, Deus traz aquela pessoa para casa dele, mas é para fazer mudança nele. Pensou se ele fosse para ele continuar ladrão, ele ia roubar todos os irmãos, entendeu? É só vocês entenderem, ó. Preste atenção quando eu tô falando, eu tô só dando um exemplo. Que Cristo quer nós para nós ter renúncia. Para nós o quê? Ser transformado por ele, entendeu? Aí que se a gente não ser transformado por ele, então tem alguma coisa errada, tá? Pode aceitar Jesus de novo e deixar o restante tudo lá na cruz do Calvário, entendeu? Como é que Cristo me faz uma nova pessoa e eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia no meio do mundo? Qual é a diferença que eu tenho de um cristão para um ímpio? Eu não tô vendo muita diferença não, porque principalmente no que Cristo me mostrou. As irmãs são igualmente elas se trajam, né? Como elas Como elas se pintam igualmente as pessoas do mundo. Vê aquelas pessoas do mundo que elas são ímpias, elas fazem a mesma coisa e os evangélicos estão fazendo pior. Estão levando para casa de Deus, entendeu? Causando escândalo. É só vocês meditar nas Santas Escrituras, entendeu? A palavra de Deus, ela sempre foi pregada assim com rigor. Foi por isso que os discípulos eram tão odiados. Deus odiado, o Messias odiado. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca entrou, nunca a palavra de Deus. Porque eu prefiro obedecer a palavra de Deus do que eu ser contra ele. Pensou ser contra o meu Criador? Isso não tem fundamento, né? Isso não entra na minha cabeça. Bora pra cá. E dizia a todos, se alguém quiser, ele perguntou se quiser. Peraí, ó, deixa eu. E dizia a todos, se alguém quer vir, se alguém quer. Ele deu, se você quer vir após ele, né, ó. Vou repetir de novo, ó. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim. Então, ele tá dizendo se você quer vir após ele, você tem que renunciar, presta atenção. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. Não, toma cada dia a tua cruz e siga-me. Ele manda a gente renunciar. Agora não renuncia, não. Eu tô lendo, eu tô explicando detalhe por detalhe, ó. Ele disse essa pequena frase. Ele botou 2 pontinhos separando, ó. E dizia a todos. Ele não deixou um de fora. Aí não renuncia, não. Se alguém quer ele, renuncia.
quer vir após mim, quer se encontrar com ele, então tem que ter renúncia. Quer se encontrar com ele, quer morar com ele, aí tem que renunciar a tudo, entendeu? Quando tu vai pra ele, quando tu se chega aos pés dele, tu vai do jeito que tu tá. Aí tu deixa, rebola tudo lá na cruz do Calvário, pronto. Aí tu que? Vai, pronto. Tem que se negar a si mesma, aquela velha pessoa já morreu, entendeu? Tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Negue-se a si mesmo, toma cada dia a tua cruz e siga-me. Cada dia vocês têm que renunciar a tudo, as porcarias que o inimigo oferece. Que ele é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Agora, se tu colhe essas coisas que o inimigo te oferece, então tu se vira contra Deus, entendeu? Só tu pode só mais imaginar. Se o inimigo me oferece as coisas que Deus aborrece, se eu pego pra mim, eu tô o quê? A favor do meu inimigo, não a favor do meu Deus. E ainda tô deixando Deus chateado, entendeu? É só as pessoas raciocinar. Eu tive renúncia. Eu aceitei Jesus, mas eu não tive renúncia. Mas eu quero ir pro céu, eu não quero ficar nesse mundo. Eu quero ir pro céu, eu quero morar junto com Jesus. Cristo fala tudo nas Santas Escrituras, ele não deixa nada de fora, entendeu? Versículo 23, procura na tua Bíblia, tem que ter renúncia, tem que se... Ainda tem outro, só que eu não vou encontrar agora, eu vou procurar para poder fazer um outro vídeo para soltar para vocês, tá bom? Disse, vou soltar outro versículo aqui, né? É o 9 também, Lucas 9. E o versículo é o versículo 40. E disse Jesus, peraí, e Jesus respondendo disse, a geração incrédula, essa é a geração que nós estamos vivendo, a geração incrédula. Geração incrédula e perversa, não é na geração que nós estamos vivendo? É mesmo, pois então. Até quando estarei ainda convosco? Eu não vejo a hora de Cristo vir para nos tirar da terra, para tirar do meio desse povo, né? Porque o povo não se arrepende. É o castigo chegando e o povo não se arrepende. Cada vez é uma geração o quê? Geração incrédula. E perversa. É incrédula porque não crê nele. E perversa, né? Porque é o que estão fazendo. Ainda quer mais. Ai, meu, tem que arruinar mais ainda o mundo para poder eu me render. Ei, não é bem assim que funciona, não. Antes do mundo ficar de tal forma, ele veio nos tirar da terra. Que eu creio e acredito nele, né? Até quando estarei ainda convosco? Glória a Deus. Esse versículo aqui enche o meu coração de conforto, porque eu não vejo a hora de estar no céu junto com ele. Porque a terra está cheia dessas coisas terríveis mesmo. E vós sofrerei, e vós sofrerei. Meus amores, preste atenção que eu vou dizer pra vocês. Preste atenção. Vocês se lembram daquele hino da rosa? Ah, já achei uma flor gloriosa. Então, esse aqui é justamente para esse tempo que vai ficar essas pessoas para trás, entendeu? Porque, aqui tá dizendo, até quando ficarei convosco e vós sofrereis. Então, por que essas pessoas vão sofrer? Primeiro, porque não se arrepende. Segundo, porque não tem renúncia. Terceiro, porque vão ser deixados para trás. Porque por vontade próprias delas, entendeu? Aí vão sofrer, mas vão sofrer. Trazei-me aqui o filho. Glória a Deus. Encerrei para vocês, né? Dói porque há muita incredulidade na parte das pessoas. As pessoas se preocupam muito com as coisas do mundo. E Cristo é direto nos alertando pra gente parar com isso. Para com isso. A tua preocupação tem que ser na tua salvação. E tu não perder a tua salvação. E as pessoas não querem saber disso. As pessoas só se preocupam com as coisas do mundo, entendeu? E responder... Agora é 11. Lucas 11. Essa é importante pra vocês, por isso que eu vou soltar. Quer dizer, tudo na Bíblia é importante pra nós, E respondeu Jesus dizendo-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e aflita com muitas coisas, mas uma só é necessária, a nossa salvação. Uma só é necessária, que é a nossa salvação da nossa alma, só ela é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Ela escolheu a parte de quê? De estar com o Messias. Ela escolheu a parte de quê? De escutar ele e obedecer. Pronto. Ele já garantiu. A salvação dela tá garantida. Por quê? Porque ela vai aos pés da cruz. Ela o quê? Ela tá o quê? Aos pés dele. E a outra tá preocupada com as coisas desse mundo. Se preocupar, a gente tem que se preocupar todo dia com a nossa salvação. Porque por causa de besteira a gente pode perder. Bora pra parábola da candeia? Não sei nem que tamanho tá esse vídeo, mas bora lá, né? Mas é o que eu vou dizer a vocês. Cristo deixa esse versículo aqui, ele é bem maravilhoso, ó. É Lucas 11. É Lucas... Não, o outro não era Lucas 11, não. O outro que eu li pra vocês, o versículo, é Lucas 10, viu? Lucas 10 e o versículo 41, 42. Agora eu vou ler Lucas 11, agora é Lucas 11. O versículo 23. Quem não é comigo é contra mim. Ele deixa essa frase assim bem... E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que estar conforme a vontade de Deus, conforme o querer dele. Porque quem manda em nós é ele. Ele manda no céu, ele manda na terra. Vocês acham que para entrar no céu, um lugar de santidade, não há, como é que a gente chama? Não há rigor, não. A gente pode entrar de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é bem assim que funciona, não. Um lugar santo. Quem habita lá, o Altíssimo, justamente o nome é santo. E ele também habita nas alturas, no lugar santo. Para nós entrar lá, nós temos o quê? Tem regra. Entendeu? Se nós obedecermos todas essas coisas, eu vou ver se eu encontro esse versículo. Eu vou ver, não. Eu vou encontrar e vou soltar para vocês, porque Deus é grande. Já foi mesmo em cima. Não. Não é esse não. Mas já encontro. Tá aqui, Pronto, já tá em cima. Glória a Deus. Eu vou soltar pra vocês, ó. Eu saí de lá, né? Agora eu vim pra cá. É Zacarias. Zacarias 2. É Zacarias 2? Não, Zacarias 3. Zacarias 3 e o versículo 7 que eu vou soltar pra vocês. Eu já bebi água. A minha cara chega assim, eu tô vermelha. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele vai dizer pra nós, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças. Então, vocês veem que a Bíblia, ele nos ordena a gente deixar a vaidade de lado, até do jeito da gente se vestir, ele fala. Se a gente obedecer a ele, andar nas ordenanças, se a gente andar, deixa eu ver o que? Observares a minha ordenança. Então, aqui tem ordenança nas Santas Escrituras sobre as rosas dele. Então, se nós obedecermos as ordenanças dele, então, você pode ter certeza que nós iremos junto com ele para o céu, né? Se não, preste atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se... Vocês sabem que o caminho é Jesus, né? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele está dizendo: se andares no meu caminho, né? E se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Glória a Deus. Deus nos dá uma oportunidade de a gente entrar no céu com livre acesso, porque se nós guardar o que? As ordenanças dele, se nós pôr em prática, né? Se nós andarmos no caminho dele, primeiro é nos caminhos, depois se a gente obedecer tudo que está escrito nas Santas Escrituras, que é ordenança, né? Então, obedecer tudo que está escrito nas Santas Escrituras, aí nós poderemos o quê? Pronto, vou encerrar para vocês com o último versículo que ele mandou lá para mim, lá para ir. E Osés, cadê Osés? Pronto, já achei Osés. Olha o que ele tá pedindo antes da vinda dele. Olha o que ele tá pedindo. Vocês me perdoam, né? Ó, quando eu coço, né, na minha cabeça, né? Aqui no vídeo com vocês me perdoem. É porque eu taco muito creme, porque meu cabelo é enrolado, né? Aí tem que tacar creme aí, você sabe, né? Põe a trombeta à tua boca. Ele tá pedindo pra mim ficar calado ou ele tá pedindo pra mim falar com vocês mesmo? Ele tá pedindo pra tu falar conosco. Pois então, é isso que eu tô fazendo. Põe a trombeta à tua boca.
Por causa de quê? Por causa da vinda dele. Olha, ó, presta atenção no restante desse versículo. Ó. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre o quê? Sobre a casa dele. Ele vai vir contra, ó, contra a casa do Senhor. Porque transgrediram, não, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Ele vai vir sobre o quê? Sobre os templos dele. Ele vai vir sobre o quê? Sobre a casa dele. Por quê? Porque transgrediram a aliança, transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, aqui tem ordenança, como eu li para vocês lá no versículo. As pessoas fazem o quê? Passa por cima. Entreguei para vocês esse versículo. É Oséias 8. E o versículo 1. Agora eu vou para Oséias, versículo 8, que é Oséias 2. Deixa eu ver se é Oséias 2 mesmo para vocês. É Oséias 2 e vou ler o versículo 8 para vocês verem quem que tá falando, conversando com vocês. É uma pessoa o quê? Ela é uma pessoa ungida, que tem um grão, tem um vinho e é ungida. Tem um azeite aqui e o azeite. Então, ela tem um grão, ó, eu vou ler para vocês esse versículo. Ela, porém, não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o azeite, e que lhe multiplicarei a prata e o ouro que eles usavam para Baal. Aqui Deus deixou bem explicadamente que essa pessoa ela tem o quê? Ela é ungida e ela tem o grão é a palavra de Deus, e ela tem um vinho, glória a Deus. Então, e encerrei para vocês por aqui. Aqui tem mais na frente, tem assim, e que lhe multiplicarei a prata e o ouro que eles usavam para Baal. Que eles usavam para Baal, entendeu? Passar de Oséias, tem muitas pessoas que essa parte aqui, né? Cristo já não tá falando, né? Aquela parte, tem a parte eu prestei atenção que Cristo sempre, para ele falar as coisas com nós, ele sempre ele compara o relacionamento dele com outra pessoa, mas só que vocês vê que pelo que ele fala nos outros versículos dá para entender que é sobre ele, é só vocês compreenderem as Santas Escrituras, entendeu? Vou dar um versículo aqui desse livro de Oséias, porque tá dizendo que isso aqui é sobre o Oséias e a esposa dele. Sim, com certeza, porque Deus mandou, né? Vocês se lembram que Cristo também foi um profeta na face da terra, que ele disse, ó, lá no livro ele disse assim, que não ocorra que um profeta morra fora de Jerusalém, porque ele estava profetizado para ele morrer em Jerusalém, né? Me deu uma tristeza, né? Porque é mesmo que eu tava vendo o sofrimento dele, né? Ó. Eu vou ler, glória a Deus. Eu vou ler duas partes aqui, também tem tudo a ver com o meu sonho, né? Eu vou logo soltar o sonho da Rosa e vou soltar esse versículo, porque eu tô me lembrando, então é pra me fazer. Então, quando eu venho, eu vou logo soltando. Porque eu já soltei o sonho da Rosa e mostrei que tem lá no livro de Cantares, a Rosa de Saron, entendeu? E vou dizer sobre o arco que eu vi na folha dela, entendeu? Ela era azul com as cores do céu, ela era azul, essa rosa ela era azul e branca. A metade dela era azul, outra metade era branca. E no pérola dela branca tinha um arco-íris, entendeu? Que quer dizer um arco que tem escrito nas Santas Escrituras. Para que vocês o que compreendem, vocês creiam. Só que primeiro eu vou soltar o sonho, ainda vou soltar lá no livro de Cantares e vou vir pra cá, para que vocês compreendam. E não deixe passar nada, né? Por quê? Porque não tá nas Santas Escrituras, é pra gente fazer. Ainda fazer com amor, ainda fazer com carinho. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Quando... Glória a Deus. Eu sonhei que eu tava numa casa. Quando eu vinha... Quando eu tava numa... Peraí, é porque esse é o pássaro, né? Então, só... Eu sonhei que eu tava numa casa. E lá nessa casa eu não tava me sentindo bem. Eu peguei e disse assim, eu vou me embora pra minha casa. Eu não tô me sentindo bem aqui. Aí eu fui me embora pra minha casa. Quando eu chego... Quando eu... Tá vendo? Glória a Deus, né?
Quando eu chego na frente da minha casa, eu olhei pro telhado, eu vi uma rosa. Eu vi uma rosa com as cores do céu, ela era azul. É que eu tive que olhar, porque eu olhei pra cima do telhado da minha casa e eu vi uma rosa. Essa rosa, ela era azul e branca, as cores do céu. Numa pétala dela branca, ela tinha um arco. E eu fiquei pensando assim, porque eu fiquei pensando, né, que talvez era alguma rosa que Deus ia tirar da face da terra, inclusivemente eu, né? Porque lá no céu, se vocês prestarem atenção, que lá no céu é o quê? Lá no céu é jardim de rosas. Nós somos rosas aqui na terra pra ele, rosas agradáveis, não rosa que entristeça ele, né? Aí eu peguei, quando eu saí com essa rosa, eu achei ela tão linda, né? Porque ela era, mas só que ela era muito grande, ela tão grande, que ela tomava o espaço da minha sala todinha, entendeu? É 5 metros de largura, é 5 metros de largura que tinha essa rosa, o tamanho dela todinho, né? E eu olhando pra ela, vi azul e branco. Na tela dela branca eu vi um arco-íris, né? Aí, quando eu fixei os olhos na rosa, eu me acordei. Aí me deu logo uma preocupação, né? Disse assim, fala, meu Deus, será que eu vou morrer já, né? Só que eu já sabia, né, por causa do sonho do arrebatamento, né? Que quando a gente vai ser arrebatado, claro que a gente vai morrer, não vai ficar vivo, né? Aí, né, meu filho também falou a mesma coisa. Mãe, é isso aí, mãe? Porque quando uma pessoa boa que tá em cima da terra, que é uma rosa de Deus, ela vai ser retirada da terra. E eu já sabia já sobre isso, meu filho ainda sem ler a Bíblia, ele chegou e falou isso, né? Aí que eu fiquei meio assim, né? Aí eu entendi, né? Deixei quieto. Aí eu comecei a ler as Santas Escrituras. Aí no livro de Cantares eu vi uma rosa de Sarão, que essa rosa, né, da terra, ela é rosa celestial, para ser uma rosa de Sarão. E tem vários hinos que falam também sobre ela. Deixa eu soltar aqui pra vocês. Cadê onde é que tá, meu pai? É no livro de Cantares. Deixa eu procurar aqui. Bem por aqui assim. Peraí. Bem por aqui já. Porque esse livro de Cantares eu já li todinho. O livro que as pessoas ignoram é um livro que é o livro das Santas Escrituras, né? Pronto, eu vou ler pra vocês, ó. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Pronto, eu serrei pra vocês aqui, ó. Cantares 2. É Cantares 2? Não, não é Cantares 2, não. É Cantares 2. É Cantares 2, o versículo 1 que eu li pra vocês. Agora eu li o livro de Cantares sobre o sonho, né? Agora eu vou lá pra onde eu tava lendo com vocês. Pra mim, mostrar pra vocês sobre o... Glória a Deus, meu vídeo vai ficar enorme de grande. Que eu tava lendo com vocês, ó. Sobre o arco, pra vocês verem o arco que tinha na rosa que eu vi em cima da minha casa. E lhe darei a sua... E lhe darei a sua vinha dali e o vale de arco por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Glória a Deus. Pronto. A terra do Egito é o mundo, né? Que é a terra do Egito, né? Então, terra de quê? Terra de sofrimento, né? Glória a Deus. Nós só temos gozo, é como Deus mesmo fala, que no mundo nós teremos aflição. Gozo nós só vamos ter no céu, junto com ele. Aqui na terra ninguém tem isso não, entendeu? Essas coisas que as pessoas reúnem bem, essas coisas, né? Isso pra mim não é gozo não. Porque que adianta a pessoa gozar um pouquinho, de repente vem uma doença, não tem dinheiro nenhum que cure, traga a nossa saúde de volta. Isso é o gozo? Lá é gozo, então. Gozo é quando nós estiver no céu, que lá no céu não entra... Lá no céu vai viver uma vida plena pra sempre, entendeu? Sem dizer as outras coisas maravilhosas que lá no céu existem, né? As coisas que nós não sabemos. Nós temos algumas coisas que nós sabemos nas Santas Escrituras sobre o céu, né? E a gente sabendo que o céu que é um canto maravilhoso, né? Somente o Jardim do Éden, para onde nós vamos voltar, que Deus nos prometeu nós ir para lá para herdar, nós vamos herdar por herança o reino que nós está preparado, que é justamente as pessoas do arrebatamento, né? Nós vamos justamente para lá, porque está escrito, Cristo deixa profetizado nas Santas Escrituras para nós, para que nós saibamos, a gente já sai da terra já sabendo para onde é que nós vamos, entendeu? Pelo menos eu sei, porque está escrito, nós vamos herdar por herança
O reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Por então, eu não tenho dúvida. Se tá, é um reino. E é o quê? Um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Qual é o reino? O reino que está preparado desde a fundação do mundo. Qual é o reino? É o reino que Cristo, que é o reino de... era Eva e Adão, né? Então, era um reino para eles lá. Que Deus disse assim, para eles cuidar, né? Então, era para eles dois cuidar. E o que foi que aconteceu? Aconteceu aquele negócio, problema lá, né? Que a mulher, olhando para a fruta, achou a fruta bonita e queria conhecer o bem e o mal, né? Não sei para que isso, né? Então, queria conhecer o bem e o mal e acabou o quê? Trazendo essa desordem toda para a humanidade, né? Então, aí o que é que nós vamos possuir por herança, ó? Vou ler logo o versículo. No dia que Deus tirar o povo da face da terra, no arrebatamento, uns vão ser para o tormento eterno, vão ser para sempre atormentados. Eu vou ler o versículo para vocês, ó. E outros, os justos, para a vida eterna. Olha o que, é que eles vão herdar, os justos, ó. E irão este para o tormento eterno. E para sempre atormentado. Deus me livre, está repreendido. Mas eu não sei como é que as pessoas leem esses versículos ou ignoram. Um pequeno versículo deles, se vocês soubessem a importância que tem. E irão este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A vida eterna, onde que vocês vão herdar a vida eterna? Vou ler para vocês agora. Então dirá o rei, que esse rei é o nosso Messias, o Deus de Israel, né? Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Vocês sabem que quando Adão e Eva pecou, o que foi que aconteceu? Deus tirou eles de lá e colocou eles para onde? Para a terra, não foi? Foi mesmo. E lá foi o que? Selado, colocar 2 anjos, ninguém entra. Então, se pronto. Nós vamos trazer para onde? Nós vamos possuir esse reino que está preparado desde a fundação do mundo, entendeu? Glória a Deus. Não vejo a hora de eu me mudar para minha nova casa. Minha nova casa, ela é linda, maravilhosa. Você sabe quem foi que fez para mim? O Deus de Israel, né? Porque tudo que ele faz para nós é maravilhoso. Ele fez o que lá para nós, lá no céu, entendeu? E eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.